Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 41. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne. E paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou, depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhe os interpretasse. Estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo vossos semblantes tão tristes hoje. Então disse o copeiro-mor a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: eu tive um sonho e não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas, fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. Mas depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido. A sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei, depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer mostro a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos.
Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zafnate-Paneã e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Porém, em toda a terra do Egito havia pão. Depois toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.